bom que chegamos a mais um estudo, da lição da escola sabatina. Eu sempre repito, porque eu tenho internautas de várias denominações religiosas. Este é um guia de estudos utilizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia e é chamado de lição de escola sabatina porque a recapitulação desse estudo, que foi feito em casa, ocorre no sábado, por isso escola sabatina. Já os nossos irmãos evangélicos têm a lição da escola dominical, e nossos irmãos católicos têm, além do catecismo à sua disposição, alguns textos já preparados para eles acompanharem durante a missa. E também eles têm grupos de pesquisa, tá? Então seria mais ou menos a mesma ideia, a mesma filosofia, só que obviamente os temas são diferentes. E nós estamos estudando nesse trimestre sobre a doutrina das alianças. Estamos aprendendo que cada aliança se constitui no desdobramento do mesmo plano de salvação. E que em essência existe só uma aliança eterna. A salvação por meio de Jesus Cristo, como é chamado de aliança eterna em Hebreus capítulo 13, versículo 20. Hoje nós vamos estudar sobre o filho da promessa de Abraão. Eu preferi colocar filho e não filhos, porque a ênfase da lição desta semana está no principal descendente de Abraão. Então nesta semana nós vamos entender por que Cristo é o principal descendente de Abraão, por que todas as famílias da terra seriam abençoadas pelo descendente de Abraão, e vamos também entender por que Deus se apresentou a Abraão como sendo o seu escudo e o que isso pode trazer de lições teológicas para a nossa vida, tá bom? Então, em primeiro lugar, em Gênesis 15, verso 1, vemos Deus se apresentando a Abraão de uma forma muito diferente. Porque mesmo que os profetas registrem que Deus é um escudo, Deus se revelou dessa forma só para Abrão. E o texto diz: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. E o que Deus quis dizer quando afirmou que seria o escudo de Abraão? Vamos seguir a leitura. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e a um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Por que Deus se apresenta como um escudo neste contexto? Tanto para mostrar, obviamente, que Deus era o seu protetor, mas especialmente para garantir que Deus iria cumprir a Abraão a promessa de que ele teria descendência. Veja, Deus está conversando com um homem idoso, a esposa era estéril, então como que ele poderia continuar reforçando a sua fé em Deus se fisicamente tanto ele quanto a esposa já não estavam capacitados a gerarem filhos? Então Deus se apresenta como um escudo, para dizer o seguinte: olha, além de ser a sua proteção, por ser a sua proteção, eu também sou a garantia de que eu vou cumprir a minha promessa na sua vida. Você terá sim uma grande descendência. E por meio de um dos seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. E não importa, amigo, a fraqueza humana, não importa a fraqueza que tenhamos, não importa os momentos de dúvidas que podemos ter, como teve Abrão, Deus está conosco e por causa de Cristo, nós temos acesso pleno a Deus junto ao trono da graça. Então, nos momentos de dúvida, apegue-se às promessas e lembre-se que a presença de Cristo no santuário celestial como sumo sacerdote, intercessor e juiz é a garantia
de que a porta, né, que o acesso ao lugar santíssimo do santuário celestial está disponível a você, como diz Hebreus 4, 14 a 16. E uma outra coisa curiosa, Deus disse assim: eu sou o seu escudo. Né? Usando este pronome pessoal, Deus mostra a natureza pessoal, personalizada, diríamos assim, da relação que ele tinha com Abraão e que ele quer ter conosco. Deus se relaciona com a igreja, Deus se relaciona com um grupo de adoradores, mas Deus se relaciona intimamente, individualmente com cada pessoa. Então isto nós podemos também aprender, tá? Outra coisa que a lição nos mostra é a promessa que Deus faz a Abraão, e ele promete isso mais de uma vez, né? Ele promete mais de uma vez que por meio de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas como isso? Isso está escrito em Gênesis 12, 3, Gênesis 18, 18, Gênesis 22, 18, e eu vou ler Gênesis 28, 14, tá? Que diz assim, ó: a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. O que Deus quis dizer para Abraão? Ele quis dizer duas coisas, mas antes de eu explicar quais são essas duas coisas, vamos ver como que o apóstolo Paulo interpretou as vezes em que Deus disse que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão. Vamos para Gálatas 3, 29. Gálatas capítulo 3, verso 29. Diz o seguinte: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, em primeiro lugar, todas as famílias da terra seriam abençoadas pela descendência de Abraão, porque da descendência de Abraão, da tribo de Judá, nasceria Cristo, o Messias, aquele que morreria na cruz para pagar pelos pecados de todas as famílias da terra. Então veja, aqui é o evangelho sendo apresentado para Abraão. E um outro aspecto, né? Aqui Deus também estava prometendo a ascensão da nação judaica. Para quê? Para que através da ascensão da nação judaica, Deus pudesse levar o conhecimento do verdadeiro Deus a todas as famílias da terra. Então veja, Deus abençoaria todas as famílias da terra, tanto na época de Abraão, quanto no futuro, por meio do Messias, que é o principal descendente. No passado, através do conhecimento que os israelitas deveriam levar sobre o verdadeiro Deus, e ensinar os povos pagãos a pararem de praticarem aquelas barbaridades, inclusive sacrifícios infantis. Mas depois, esta promessa se cumpre plenamente em Cristo. Porque aí é dito que quem está em Cristo é descendente de Abraão. Por quê? Porque Cristo é descendente de Abraão. O Messias veio de Abraão. E, portanto, nós somos filhos de Abraão também, segundo a promessa. E o bonito que nós podemos aprender é que Deus, a cruz, iguala todas as pessoas. Mesmo que a cruz não iguale todas as pessoas a nível de posses, né? Porque o pecado desvirtuou isso, infelizmente. Mas a nível de importância, a nível de valor, a nível de essência, todas as pessoas são igualadas pela cruz. Então é por isso até que diz, né, que todas as famílias da terra serão abençoadas por meio da descendência de Abraão. Por quê? Pessoas de todos os povos e nações teriam acesso à salvação por meio do conhecimento do verdadeiro Deus e através do Messias Jesus Cristo. Então olha o que diz Gálatas, capítulo 3. Vou ler aqui para você os versos
8 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então, todos os povos, com esta promessa, né, de que todos os povos serão abençoados, Paulo diz que Deus pré-anunciou o Evangelho para os gentios. Ou seja, a cruz igualou israelitas e não israelitas. Tanto que em Galatas 3, lemos nos versos 27 e 28, que não existe essa bobagem de luta de classes, de jogar ricos contra pobres, homens contra mulheres. Não, à luz da cruz todos somos iguais. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, através do descendente de Abraão, que é Cristo, o Messias, todas as famílias da terra seriam abençoadas com o plano de salvação e seriam unidas em torno da cruz. Este é o Evangelho ensinado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Só que Deus também tem promessas maravilhosas para nós que aceitamos a Cristo como Salvador e que somos filhos de Abraão, de acordo com a fé. Somos filhos do Pai da fé porque somos de Cristo. Deus prometeu, né, que quando o Messias se manifestasse, né, ele traria, obviamente, o conhecimento do verdadeiro Deus às pessoas, ele curaria muitas pessoas, ele começaria uma obra diferenciada, né, de pregação do Evangelho. Mas Deus também prometeu que este Messias voltaria pela segunda vez. E pela segunda vez, ao ele voltar, ele não viria mais para morrer pelos pecados dos seres humanos, mas para dar a recompensa definitiva àqueles que o aceitaram como Messias e como Salvador. E entre as várias promessas que Deus tem, a principal delas é a de que Deus vai acabar com a morte. Então eu queria ler para você 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, que diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aqui é dito que nós devemos nos consolar com a doutrina da ressurreição. Quando Cristo voltar, ele trará a vida às pessoas que morreram. Aqueles que morreram crendo em Jesus, que aceitaram a Deus de acordo com o conhecimento que tiveram, o sangue de Cristo vai cobrir aquilo que falta na vida deles. E Jesus diz, em João 6,40 também, que é um texto muito bonito, você pode ler também João 11,25, mas eu vou ler João 6,40, onde Jesus diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você percebe, o trabalho de Jesus como Messias não terminou na sua primeira vinda e ascensão aos céus. Ele continua, porque Cristo está no santuário celestial como nosso intercessor e juiz, e também vai se concluir na segunda vinda, quando ele voltar para restaurar a vida daqueles que nos deixaram por causa da morte. Então veja, a promessa de um Messias envolve uma promessa de vida eterna. E o propósito de Deus é que todas as famílias da terra sejam beneficiadas com o sacrifício substitutivo de Cristo e recebam a vida eterna. Agora, um detalhe também que não podemos deixar passar é que mesmo que Cristo seja apontado, né, como o descendente futuro de Abraão, por meio do qual todas as famílias da terra teriam seus pecados perdoados através da cruz, Deus também queria pregar o Evangelho
para as nações pagãs nos dias de Abraão. E aqui eu vou responder a uma pergunta muito frequente que chega a mim. Por que Deus escolheu Israel? Deus escolheu Israel porque os pagãos, que sacrificavam até mesmo os próprios filhos, não estavam aptos para receber o evangelho. Como que pessoas que não gostam de lei iriam receber a lei de Deus? Né? Então o que Deus fez? Deus chama o povo de Israel, não para ser um povo exclusivista, mas para, através de Israel, Deus levar o conhecimento do verdadeiro Deus e a salvação para todas as pessoas. Vamos ver alguns textos sobre isso? Vamos ler aqui. O primeiro deles é Isaías 56, verso 7. Vamos ler então a partir de Isaías capítulo 56, verso 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não é casa de oração para os israelitas, casa de oração para todos os povos. Então o chamado de Israel não foi um chamado exclusivista, foi um chamado, na verdade, de inclusão. Por quê? Deus, revelando-se ao povo de Israel, que era o povo mais habilitado a receber esta revelação da aliança de salvação, Deus poderia, através do povo de Israel, através das bênçãos que Deus deu para Israel, atrair outras nações para o conhecimento do Evangelho. Tá? Um outro texto aqui importante, Isaías 60, 1-3. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Então Deus queria que a luz do amor, que a luz do Evangelho chegasse até as outras nações por meio de Israel. Deus usou Israel como instrumento de justiça e como instrumento de salvação. Porque Deus tem um caráter amoroso, que deseja salvar, mas Deus também tem um caráter justo. Ok? Então vemos esses dois aspectos no chamado a Israel. E para finalizar a lição, vamos entender o que Deus quis dizer quando ele afirmou que engrandeceria o nome de Abraão. Será que Deus não estava, de certa forma, envolvendo Abraão em um perigo, em torná-lo uma pessoa famosa? Porque engrandecer o nome é tornar uma pessoa famosa. Não, Deus não estava colocando Abraão em perigo algum. Vamos ler Gênesis 12, 2, que diz assim: farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Deus não tornou Abraão famoso do ponto de vista secular e humano como conhecemos hoje. Ou seja, famoso é alguém que aparece na mídia, que tem dinheiro, que corta o cabelo de tal jeito, que canta tal tipo de música, que veste tal tipo de roupa, que faz esse tipo de coisa. Não. Não é esse tipo de fama que Deus deu para Abraão. Quando Deus disse que engrandeceria o seu nome, Deus estava dizendo que Deus o tornaria conhecido perante as nações por causa do seu caráter, da sua fé e da sua obediência a Deus e humildade em seguir ao Senhor por onde quer que o Senhor o mandasse. Então isto significa engrandecer, tornar o nome de alguém famoso. A verdadeira fama para Deus resulta de um caráter amoroso, obediente, cheio de fé e que anda humildemente com Deus, como diz Miqueias 6, verso 7. Então, nesse sentido, Deus tornou Abraão um homem grande.
Propósito bem diferente do que as pessoas que construíram a Torre de Babel adotaram, não é? Em Gênesis 11:4 você vê que eles constroem a Torre de Babel para fazerem o nome deles ser grande perante a terra. Eles queriam aparecer. Abraão queria obedecer. Ou seja, o tipo de fama, o tipo de engrandecimento que Deus deu a Abraão é muito diferente do engrandecimento e fama que conhecemos na atualidade. Obrigado por você ter acompanhado esta lição, tá? Vou responder, quando vocês escreverem nos comentários, vou responder as perguntas de vocês num próximo vídeo. E a nossa próxima lição será de número 6, onde vamos analisar mais ainda sobre a descendência de Abraão e entendermos aspectos interessantíssimos sobre Israel e sobre igreja. Você vai ver na próxima lição que não existe separação entre Israel e igreja, como ensinam nossos irmãos dispensacionalistas. Você vai aprender na próxima lição que a igreja é uma continuidade de Israel, é uma continuidade do povo de Deus. Então não perca o próximo estudo. Que Deus te abençoe e até lá.